Olá, bom dia, bem-vindos ao canal. Eu chamo-me Filipe Ferreira e hoje vai ser dia de fazer mais um vídeo de top 5 de uma determinada banda, portanto que eu tenho feito com alguma regularidade, e desta vez a pedido de um subscritor do canal, e desde já eu peço desculpa porque este top 5 eu já o deveria ter feito. E estava convicto que já o tinha feito, portanto, o subscritor do canal pediu-me mensagem no Facebook. Porquê é que eu não fazia o top 5 desta banda? Sugeriu-me fazer o top 5 desta banda e eu respondi, mas eu já fiz esse top 5. E ele disse, não fez esse top 5. E eu, entretanto, estive a ver e, de facto, não o fiz. E, portanto, já eu peço desculpa porque é um erro crasso, um erro grave, um lapso grave, e ainda não ter feito o top 5 desta banda. Portanto, a banda mais influente na história da música, gosto ou não, portanto. E é nada mais, nada menos do que dos Beatles, está bem? Portanto, hoje será o meu top 5 pessoal dos Beatles, e desde já peço desculpa, estava plenamente convicto que já o tinha feito, portanto já falei várias vezes aqui em Beatles, já falei nos álbuns, estava plenamente convicto que já o tinha feito, portanto vou corrigir esse erro hoje. Portanto hoje será o meu top 5 pessoal dos Beatles. E é curioso porquê? Porque eu completei esta semana a discografia oficial dos Beatles, portanto isto é em CD. Portanto, em vinil tenho 7 álbuns de estúdio mais coletâneas, mas em CD completei esta semana a discografia oficial. Chegou-me o último que me faltava para completar a discografia oficial dos Beatles. E é curioso porquê? Porque eu sou um mais fã dos Rolling Stones, e o amigo brasileiro Carlos Gobato, tem o canal It's Only Rock and Roll, também um grande fã dos Rolling Stones, curiosamente também completou esta semana a discografia oficial dos Beatles. Ele só CD mesmo, portanto ele não tem mesmo o vinis dos Beatles. Eu, como disse, tenho a discografia agora completa em CD. Tenho também 7 álbuns em vinil, mais coletâneas, mas em CD está completa, desde esta semana. Portanto, os Beatles estiveram no ativo entre 1960 e 1970, portanto foram exatamente 10 anos, e como disse, é a banda mais influente na história da música, gosto ou não, que é claramente a banda mais influente na história da música, e é que mais discos vendeu na história da música. Portanto, estima-se que, isto é estimado, tenham para cima de 600 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Portanto, isto incluindo a discografia toda, tudo que foi lançado pelos Beatles. Está bem. Eles foram induzidos no Rock and Roll Hall of Fame em 1988 e acabam por ter 13 álbuns. Isto será 12 mais um, portanto, o Magical Mystery Tour na Inglaterra saiu como EP, portanto, nos Estados Unidos saiu como LP, acabam por ter 13 álbuns no total de estúdio, portanto, 12 mais um, portanto, e eles basicamente eram 4, portanto, o John Lennon, que dividiu as vocais com o Paul McCartney, que estava no baixo, o meu Beatle favorito, o George Harrison, na guitarra, e o Ringo Starr na bateria. Isto penso que toda a gente sabe. Tá bem. Eu, além do top 5, costumo mencionar também uma menção honrosa, e aqui nos Beatles é complicado, porque tem muita qualidade a discografia deles, portanto, e mesmo a menção honrosa acaba por se calhar entrar no top 3 de muitas outras bandas. Portanto, aquilo que eu vou mencionar como menção honrosa, portanto, fica fora do top 5, mas também como menção honrosa, é um álbum que nem toda a gente gosta, mas eu que sinceramente gosto, está bem? Portanto, é o Let It Be de 1970, é o último, entre aspas, álbum de estúdio da banda. Não é o último gravado, mas foi oficialmente o último a ser lançado, portanto, aqui vinil. Portanto, isto é um repress da primeira edição inglesa, portanto, do mesmo ano, 1970, tem as mesmas masters que o original inglês, e tenho aqui também o CD. Está bem? Portanto, a menção rosa a ficar fora do top 5, mas como menção rosa, o Let It Be de 1970. E nem tão verdadeiramente aqui para o top 5, pessoal. Como digo, eu não vou entrar em grandes detalhes, como disse, já falei nos álbuns todos aqui em vídeos, portanto vou dar só uma chegazinha. Na posição número 5
do meu top dos Beatles. Portanto, vou colocar aqui aquele que é conhecido pelo White Album. Ele é homónimo, chamado também de Beatles, mas é conhecido pelo White Album, de 1968. Este aqui é uma edição alemã. Aliás, o Beatles é capaz de ser a banda que eu estou mais bem servido em termos de edições, talvez juntamente com Steely Dan. E este talvez seja aquele dos Beatles, dos álbuns que eu tenho em vinil, talvez seja o menos bom, e mesmo assim é uma edição alemã, tá bem? Portanto, 1968, todos os álbuns que eu vou do meu top 5 chegaram ao número 1, quer na tabela de vendas do Reino Unido, quer dos Estados Unidos. Este White Album também tenho, obviamente, em CD. Tá bem? Se eu completei a discografia esta semana em CD, também, obviamente, que eu tenho em CD. Este White Album, no top da Rolling Stone, que eu costumo referenciar, dos 500 melhores álbuns sempre, está na posição na lista mais atual, está na posição número 29. Portanto, na anterior estava na posição número 10. Parece muito puxado na posição número 10 para este álbum. Mesmo posição 29 também me parece puxado. Mas lá está, é suspeito que eu não sou o maior fã dos Beatles, embora a respeite e aprecie. Mas posição número 10 escandaliza muito mais que posição 29, tá bem? Portanto, eu vou aceitar. Portanto, na posição número 5 do meu top pessoal dos Beatles, o White Album de 1968. Na posição número 4, isto é muito complicado, que eu diria que estes 4 primeiros que eu pus, a ordem deles poderia ser qualquer uma, tá bem? Portanto, posição número 4 do meu top pessoal de Beatles, portanto, eu resolvi colocar o Rubber Soul de 1965. Obviamente também chegou a número 1, quer no Reino Unido, quer nos Estados Unidos. E esta minha edição aqui é a segunda edição mono, tá bem? De 1965, inglesa. Portanto, eu como disse, Beatles muito bem servido em termos de edição. Isto tem sons aliás, eu ouvi-os todos agora recentemente, ainda ontem acabei de ouvir o último, para definir bem aqui as posições. Tinha ali uma outra dúvida, ouvi todos, isto Beatles é, e continuo, já o disse várias vezes aqui no canal, obviamente também tenho o CD, Beatles é muito difícil, é muito complicado, apesar de ter completado a discografia em CD, é muito complicado ouvir Beatles em vinil, até porque provavelmente aqui por eu ter tão boas edições em vinil, tá bem? Mas é muito complicado, acho muito estranho ouvir Beatles em CD, principalmente comparando com o vinil, tá bem? Mas voltando aqui ao Rubber Soul, no top da Rolling Stone dos 500 melhores álbuns sempre, ele está na posição número 35, até quase está atrás ali do White Album. Na minha opinião, eu dou uma preferência aqui ao Rubber Soul, e este Rubber Soul caiu nas listas anteriores, ele estava na posição número 5, tá bem? Portanto, é o 5º melhor álbum para a Rolling Stone. Parece-me também muito puxado. Aliás, na lista mais recente dos 500 melhores álbuns sempre da Rolling Stone, os Beatles foram a banda mais sacrificada, foi a banda que mais caiu, com exceção de um álbum, tá bem? Portanto, posição número 4 do meu top de Beatles, o Rubber Soul de 1965. E é um descasso. Eu conheço pessoas que este é o álbum preferido dos Beatles. Por exemplo, este álbum é muito influente por exemplo, para o Brian Wilson, que faleceu agora fez agora um ano dos Beach Boys. Ele disse publicamente que o Pet Sounds não teria nascido sem este álbum. Portanto, o Pet Sounds é do álbum seguinte, foi este álbum que inspirou o Brian Wilson a fazer o Pet Sounds, está bem? Eu não disse, este Rubber Soul foi induzido no Grammy Hall of Fame em 2000, tá bem? Na posição número 3 do meu top de Beatles, eu resolvi colocar o Revolver de 1966, tá bem? Descasso dos Beatles. Obviamente também chegou o número 1 na tabela de vendas do Reino Unido, quer nos Estados Unidos, e esta minha edição também tenho em CD, como é óbvio. Esta minha edição aqui é um repress da primeira edição em inglês. Eu, como disse, Beatles é das bandas que
estou mais bem servido juntamente com o Steely Dan em termos de edição. E está na posição número 11, muito bem classificado, muito bem perto do top 10, na lista mais recente dos 500 melhores álbuns sempre da Rolling Stone, mas atenção, lá está mais um que caiu, tal como os outros 3 que eu falei antes, portanto, ele nas listas anteriores estava na posição número 3, também me parece puxado. E esta posição número 11 aceito perfeitamente, está bem? Este Revolver também foi induzido no Grammy Hall of Fame em 1999, tá bem? É considerado dos álbuns mais influentes na história da música. E tem aqui, é assim, eu abro aqui com 3 músicas que eu adoro neste álbum. Portanto, a Taxman, Eleanor Rigby, I'm Only Sleeping. A Taxman, que é do George Harrison, eu como disse é o meu Beatle favorito. Mas eu, por exemplo, aqui este álbum na minha contabilização aqui acaba por ser penalizado porque tem das músicas que eu mais abomino deles, que é a Yellow Submarine. Tá bem, tá. Posição número 3 do meu top pessoal de Beatles, o Revolver de 1966. Na posição número 2 do meu top de Beatles, eu resolvi colocar aqui, e estava na dúvida entre a posição número 1 e a posição número 2, ontem estive a ouvir os dois com calma, portanto, para definir bem a ordem. Portanto, na posição número 2 eu resolvi colocar o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, tá bem, de 1967. Obviamente também número 1, quer no Reino Unido, quer nos Estados Unidos, e vendeu mais de 32 milhões de cópias em todo o mundo. É dos álbuns mais vendidos de sempre. E este aqui então foi o que caiu mais na lista da Rolling Stone dos 500 melhores álbuns de sempre, na lista mais atualizada. Portanto, ele está na posição número 24, mas nas duas anteriores estava na posição número 1. Portanto, nas duas primeiras listas da Rolling Stone, este era o melhor álbum de sempre na história da música. Também me parece um bocadinho puxado, mas caiu muito, posição número 1 para a posição número 24, tá bem? Foi induzido no Grammy Hall of Fame em 1993 e é considerado dos mais influentes na história da música, tá bem? Obviamente também tenho aqui o CD, muito complicado ouvir este álbum em CD, principalmente nesta edição aqui, talvez estas edições aqui, como eu tenho aqui do Revolver, os dos anos 80 seja mais apropriado. Esta é a remaster de 2009. É muito estranho para mim ouvir este álbum em CD. Esta edição aqui que eu tenho é uma edição japonesa, apesar de não ter o óbvio, ela é uma edição japonesa, tá bem? Ela não vai dar para ver, mas diz ali Made in Japan. Portanto, isto é uma edição japonesa dos anos 60. Portanto, eu penso que ela é uma reedição, penso que do ano seguinte. O álbum saiu em 67 e ela é de 68, se não estou em erro. Exatamente. Ela aqui em baixo diz Made in Japan. Tá bem. Portanto, na posição número 2 do meu top pessoal de Beatles, aqui o Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, tá bem? 1967. Na posição número 1, aquilo que eu considero o meu álbum preferido dos Beatles, tá bem? E já tinha essa ideia, ontem estive a ouvir aqui novamente o Sgt. Pepper para ver se havia a possibilidade de passar para o número 1, mas não, vou manter aqui aquilo que eu sempre, o meu pensamento sempre, portanto, posição número 1, aquilo que eu considero o melhor álbum dos Beatles, aqui o Abbey Road de 1969, que é o penúltimo álbum de estúdio, penúltimo entre aspas, mas acaba por ser o último a ser gravado, tá bem? Porque o Let It Be foi o último a ser lançado, mas não foi o último a ser gravado. O último a ser gravado acaba por ser aqui o Abbey Road de 1969, tá bem? Portanto, obviamente também chegou o número 1, quer na tabela de vendas do Reino Unido, quer nos Estados Unidos. E é também dos mais vendidos de sempre na história da música. Mais 31 milhões de cópias vendidas em todo o mundo.
Curiosamente, este foi o único na lista, no top mais atualizado da Rolling Stone dos 500 melhores álbuns, sempre foi o único a subir, está bem? Portanto, ele estava anteriormente na posição número 14, para mim abaixo, claramente abaixo do que devia, e agora está na posição número 5, no top mais atual, portanto é o mais bem classificado na lista atual dos 500 melhores álbuns sempre para a Rolling Stone, e parece muito apropriado. Esta é a minha edição aqui. Eu já disse várias vezes aqui no canal, já falei várias vezes nisto. Tive sorte que é uma edição inglesa, 1969, mas não é aquilo que supostamente teria comprado. Portanto, esta é das primeiras edições, porque tem a maçã descentrada. Portanto, isto foi das maiores sortes que eu já tive. O vendedor enganou-se completamente, ou não sabia catalogar. Portanto, eu comprei este disco muito abaixo do valor normal dele, que é mesmo das primeiras edições, aqui com a maçã descentrada. Tá bem? Portanto, é o meu álbum preferido dos Beatles. E não foi, curiosamente, porque este Abbey Road não foi muito bem aceito quando foi. Não foi muito bem aceito. Não foi completamente unânime as críticas no início, no ano de lançamento, em 1969, mas envelheceu muito bem e hoje é considerado dos álbuns mais influentes e dos melhores de sempre na história da música. Tá bem? Obviamente também tenho o CD, e este CD já me soa melhor do que esta edição do Sgt. Pepper. Portanto, esta é tal das tais edições dos anos 80. Tá bem? É um discaço mesmo. Tenho aqui das minhas músicas preferidas dos Beatles, mais uma vez uma música de George Harrison, Here Comes the Sun. Tá bem? Mas abre logo com uma das melhores músicas também dos Beatles, A Come Together. Tá bem? Portanto, é um discaço mesmo. Na minha opinião, é o melhor álbum dos Beatles. Portanto, posição número 1, aquele que considero o melhor álbum dos Beatles, o Abbey Road de 1969, uma das capas mais icónicas e mais influentes da história da música. Além do top 5, eu costumo referenciar também, ou ao vivo, quer ao vivo, quer coletâneas. Aqui ao vivo não, porque é muito mau os Beatles ao vivo, o material que há. Portanto, eu vou-me concentrar aqui nas coletâneas, nas duas mais importantes, está bem? Também, curiosamente, também a edição japonesa, apesar de não ter o óbvio. A edição vermelha, aquela conhecida pela edição vermelha, que engloba 1962 a 66, e a de azul, a famosa azul, que vai de 67 a 70. Quer um, quer outro, são edições, apesar de não ter o óbvio, são edições japonesas, e neste aqui dá para perceber bem, porque elas... Parece-me, eles caprichavam mesmo muito nas edições japonesas. Aqui também, Made in Japan, portanto, parece uma tábua autêntica, a qualidade delas. E atenção que aqui as edições japonesas dos Beatles, apesar de eu não ser dos maiores fãs de edições japonesas, as edições japonesas dos Beatles valem muito a pena, porque apesar de não serem das masters originais, portanto, são diretamente das massas originais, são de copy tapes, cópias de primeira geração dessas massas, portanto tem muita qualidade. Aliás, há álbuns, por exemplo, o Revolver, para muitos especialistas nesta área, a melhor edição do álbum é uma reedição dos anos 80 japonesa, está bem? Portanto, estas duas coletâneas aqui são muito, muito famosas, e para quem não for um grande fã dos Beatles, portanto, se tiver estas duas coletâneas, fica muito, muito bem servido. Está bem? Isto tem um sonsaço mesmo. Vale muito a pena. E mesmo quem tem os álbuns, vale sempre a pena ter estas duas coletâneas, que era a vermelha da primeira fase e esta azul de uma segunda fase. Está bem? Pronto, este foi o meu top 5 pessoal dos Beatles. Vemo-nos no próximo vídeo. Um bom dia.